João 8,12. Glória a Deus. Bem, vamos ler em Jesus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Até aí. Irmãos, como foi falar aqui, nós estamos uma semana aqui com o Afonso, para levar as boas novas do nosso Senhor Jesus. E, como a gente acabou de ler, Jesus é a luz do mundo. Se a gente apagar todas essas luzes da igreja, a gente vai ficar todo mundo no escuro. Mas se as luzes das ruas se apagarem, ninguém vai conseguir ver um ao outro. Não é verdade? Porque estamos no escuro. Mas a palavra fala que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Ele é a luz para clarear a sua vida, para clarear a sua história, para mudar os seus passos. Na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada na vida, a vida é feita de escolha. Aleluia. Jesus fala aqui que Ele é a luz. E quem andar na luz terá a vida. Aleluia. E a vida eterna. Uma vida de paz. Uma vida de tranquilidade. Aleluia. Uma vida de certeza. Eu quero dizer, meus irmãos, que para estarmos aqui, muitos, acho que 100% abdicaram de coisas suas, de férias, para estar aqui, para trazer algo de Deus para vocês. E que a palavra fala que quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureceis os vossos corações. Meus irmãos, hoje, no mundo que nós estamos, o mundo está infestado de uma doença chamada agonia, chamada depressão. Só que eu quero te dizer que a luz do mundo pode tirar isso de você. Que a luz do mundo pode transformar a sua história. E pode trazer paz para o seu coração. Amém. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e faço morada. Aleluia. A palavra fala que ele não é invasor, ele não invade, ele não entra pela janela, ele só entra pela porta. Ele é tão educado que ele só entra pela porta. Você precisa abrir a porta. E o interessante é que nós que já aceitamos Jesus, já tratamos a nossa luz. Eu quero que Jesus fez a oração do pecador, pediu para Deus escrever o nome no livro da vida, precisa continuar nessa caminhada. E nós podemos ver, em João 3, sobre Nicodemos, um homem sábio, um homem que era príncipe, que conhecia e seguia as leis de todas as formas certinho. E ele vai se encontrar com Jesus. E o interessante é que a palavra fala que ele vai à noite, porque ele ia escondido, porque ele queria ser visto pelos outros, a se encontrar com Cristo, a se encontrar com Jesus. Talvez você tenha em sua casa falado com Jesus escondidinho. Eu não preciso ir na igreja. Mas você tem que falar com ele. E ele está batendo na porta do seu coração. E ele trouxe os missionários de 300, quase não sei quantos do irmão lá, perto da Bruna, para trazer a palavra dele aqui para o Afonso. Porque ele quer entrar na casa.
Ele quer fazer morada. Aleluia. Ele quer ter um relacionamento contigo e comigo. E talvez você fale assim, mas eu tenho 30 anos de evangelho, meu missionário, já tenho 40 anos de evangelho. Mas a palavra fala que diz que é necessário nascer de novo. Glória a Deus. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E quando eu levo essa palavra, eu não consigo não associar, quando eu falei justa porta, em uma casa. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, que é nosso amigo, que está criando uma amizade, criou uma amizade, a gente só leva a pessoa até a sala. Ele não tem até acesso aos nossos lugares, nosso quarto. A nossa amizade não é suficiente de levar alguém ao do nosso quarto. E ele só fica na sala. Talvez você tenha um encontro com Jesus, tem anos e anos com Jesus, mas ele continua na sala. Você não deu permissão dele entrar no quarto, no lugar de intimidade. Você tem deixado ele na sala, mas ele quer adentrar, ele quer ir no fundo da intimidade contigo. Aleluia. Ele quer ir lá na intimidade, ele quer fazer mudança, ele quer mudar as coisas do lugar. Mas ele é tão bom que ele só faz isso se você permitir. Se você permitir, ele dá essa oportunidade de você permitir. E trazendo para os nossos dias de hoje, é a juventude, né? Talvez você olhe assim, pensa que eu já tenho 35, né? E a juventude de hoje, né, é carente de algo. E eu quero te dizer nessa noite, o que eu tenho para você, eu tenho certeza que vai preencher esse vazio, é Jesus. Ele consegue preencher esse vazio, ele consegue te dar alegria, ele consegue te dar paz, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à falta, mesmo a exclusão, ele te consegue trazer paz. Aleluia. Ele consegue trazer alegria. Porque eu venho de uma família que minha mãe criou 7 filhos sozinha. 7 filhos sozinha. Né? E nós somos lá no tempo da casinha de barro. Eu não tenho vergonha de falar isso. Quando eu chego, eu falo assim, no tempo da casinha de barro, tinha um primo que passava, falava para o Márcio, eu sempre fui o Márcio, eu estou te vendo pelo buraco do tijolo que era feito de barro, eu estou te vendo, Márcio, passava na rua. A gente é desse tempo. Mas um dia minha mãe teve um encontro com Cristo, minha mãe era toda doblé, teve um encontro com Cristo, e Deus começou a transformar a nossa família através da vida da minha mãe. Mulher fiel a Deus. Minha mãe, quando ela aprendeu a dar o dízimo, se ela fizesse uma farinha, na casa de farinha, né? Ela ia pegar um saco de farinha, levava no altar e colocava como sua oferta. E nós aprendemos isso com ela. E Deus tem nos recompensado e tem mudado a história da nossa família. Fiel a Deus. Aleluia. Fiel ao Senhor. Mas eu quero te dizer que é necessário nascer de novo. É verdade. Que ele cresça. Que ele cresça. Aleluia. E eu digo, Oh, porque meu Deus. isso tudo aqui nós estamos fazendo, se ele não crescer, não importa. O que é dele e volta para mim. Aleluia. Mas eu quero dizer, se você quer ver algo extraordinário acontecer neste lugar, a palavra fala que a única glória desce somente quando a glória da gente sobe. Que você se rasgue, você lance para Deus para que a glória dele possa descer sobre este lugar, sobre esse bairro e possa alcançar a vida transformada por corações. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que poderia ser o cara mais depressivo que existe. Que meu pai não deu nada por mim, não tive intimidade do meu pai. Meu pai faleceu quando eu fiquei sabendo que tinha enterrado ele. Já tinha um dia que enterrado, ele enterrou 2 dias. Meu Deus. Mas eu tenho um pai. Eu tenho um pai que olha para mim. Eu tenho um pai que olha para mim. Glória a Deus. A gente não tem condição de estar aqui. Peço que eu ali. Fique de pé, minha digníssima, por favor.
Não, não tem, né? Aí a gente já pensou, não, ele está aqui. Mas Deus foi. A gente veio na viagem, aí veio lá, alguns conhecem uma comunhã de Cuba, a gente chama de pé de moleque lá em Israel. E a gente fez pé de moleque, né? Saiu, saiu. A gente fez, saía para a rua vender, vendia no zap, fizemos a carajé, paguei nossa inscrição, paguei nossa passagem, Deus abriu as portas, saiu levando a palavra de salvação para você, levando a palavra de paz para você. Ele nos trouxe aqui para dizer que Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Talvez você não te ama, mas Ele te ama. E Ele diz: vem, filho meu, vem todos que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos alivio. Oh, glória! Eu vos aliviarei. Meus irmãos, quem já pisou? Aleluia! Meu Deus! Eu não sei você que entrou aqui nessa noite, se já fez parte de alguma igreja, já saiu, já voltou, mas eu quero te dizer que não há caminho melhor do que andar com Jesus. Não há caminho melhor do que andar com Jesus. Não há caminho melhor do que andar com Jesus. Eu poderia estar hoje usando drogas. Eu podia estar bebendo, mas eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. E isso me satisfaz. Isso me satisfaz. Eu estava com os meninos conversando e falando, hoje eu poderia estar andando igual André Lima. O pai chegou lá no psicológico. Eu estava uma noite, tem pouco tempo, veio uma coisa querendo me cercar e parecia o espírito da loucura mesmo. E eu disse, meu Deus, o que é isso? E ali eu saí, estava na casa da minha sogra, eu saí e comecei, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque aquela coisa queria se apossar de mim, e eu não sentia que eu ia sair, vamos louco. Mas eu dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a palavra dele fala que o ouvido dele está atento ao clamor dos seus. Clama a mim e responder-te, e anunciarei as coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu Deus! Aleluia! Clama a Ele. Está difícil, clame. Chame por Ele. Chame por Ele. Porque talvez você esteja na situação daquela mulher que está anos e anos sofrendo, mas apenas um toque lá dos pés você pode ser curado. Aleluia! Mas talvez você esteja como um jovem rico. Talvez você esteja como um jovem rico, faz tudo certinho. Jejuma, ora, vai à igreja, mas tem algo em você que tem impedido de largar para viver com Jesus. Porque aquele jovem rico tinha o quê? Ele tinha o dinheiro. Talvez você tenha algo na sua vida que você precisa deixar, que é o jovem rico na sua vida. Você precisa deixar para trás para que Deus possa fazer algo extraordinário na sua vida. Você precisa deixar para trás. Precisa dizer, me lance do barco. Talvez você esteja se desviando e está no barco e o barco está afundando. E você reconhece, não, sou eu. Quando você reconhece que é você, a tempestade se acalma. Quando você coloca Jesus acima de você, a tempestade se acalma. Aleluia! A tempestade se acalma, meu irmão. A tempestade se acalma, meu irmão. Porque Ele que nos fortalece. Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força para estarmos aqui. E é maravilhoso conhecer novas pessoas que estão aqui com o Afonso pela primeira vez. O Senhor abençoe a vida de cada um. Os irmãos aqui, com o terreno do pastor que está aqui. Né? Eu sou grato a Deus, né, pela vida do missionário Márcio, meu irmão, que é como um pai para mim.
o Espírito Santo nos enche ele mais e mais e mais e mais e mais. O poder dele, que Deus abriu este mundo de uma forma linda, de amor. Amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Você diz que me ama. O filho que ama obedece ao seu pai. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. Sirva, segue a todos. Se você quer ser o primeiro, porque Pedro, ele recebeu algo de Deus. Diz Pedro, você vai ter o direito de segurar a chave do céu. E logo no momento após isso, Pedro faz o quê? Jesus vira para Pedro: Pedro, por que deixaste Satanás entrar no seu coração? Porque não é as coisas que a gente ganha, é o reconhecimento do poder de Deus. Porque Pedro tem recebido uma tarefa de segurar a chave do céu, e há pouco tempo ele deixou Satanás entrar no seu coração. Meu irmão, eu quero dizer que existem três vozes: a voz do Espírito, a voz do inimigo e a sua voz. Cuidado com a voz que você tem escutado. Cuidado com a voz que você tem escutado. Talvez esteja da sua própria voz e achando que é um espírito. Fique atento à voz do Espírito. Samuel me chamou. Senhor, foi até ele. Me chamou? Não. Samuel, quando o profeta percebe isso, quando chamava, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Porque Samuel não tinha ainda o discernimento da voz do Senhor. Eu e você precisamos ter o discernimento da voz de Deus. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque dele é o reino de Deus. Se você pacifica, pacifique mais. Se você não pacifica, passe a pacificar, porque senão você não vai ver o reino de Deus. Se você não leva as pedras no fogo, você bota gasolina, bota folha de bananeira, para o fogo subir, misericórdia de você, misericórdia de mim. Pacificador e a paz. Deles é o reino dos céus. Aleluia. Bem-aventurados os mansos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Face a face. Face a face. E eu quero te dizer que o meu Cristo, o meu Jesus, ele não está mais na cruz. Aonde eu vou, eu aprendi que eu preciso levar essa palavra. Jesus, ele não está mais na cruz. Eu uso sempre, eu tenho um sobrinho que eu perdi com 17, 18, 19 anos, não lembro, tem um tempinho. E ele se envolveu, estava com os colegas, estava com o ordem de amor, os colegas correram, ele vai tirar. Aí feira lá no Subaé, um bairro que tem um exército, né? E aí é tirado dele, e aí o soldado vinha passando, que a gente tinha uma família muito conhecida lá, minha irmã, pastora lá na feira, e aí passando, e aí o soldado conheceu ele, falou: Ei, que é isso que está fazendo, rapaz? Aí eles foram para cima do soldado, o soldado mostrou a carteira, falou: Não, senhor, eu estou fazendo o rapaz é de família e tal. Eles socorreram, operou ele, mas ele não resistiu. E por que eu estou usando isso? Porque a minha família não pegou a foto dele sangrando, dele sofrendo, e colocou em um lugar para ficar olhando ele sofrendo. Porque quando Jesus estava na cruz, ele estava sofrendo. Mas ele não está mais sofrendo, ele está ressuscitado. Ele vive, ele vive, ele vive, e ele reina. Aleluia. Ele reina. Ele não está mais sofrendo. Desculpe, meus irmãos.
que talvez olhe para ele na cruz aí. O símbolo da cruz significa sacrifício, mas Jesus ele não estava na cruz. Teve louvor a coreografia, procurava. A morte tentou destraçalhar, mas não conseguiu. Cientificamente, o nosso corpo apodrece por causa do pecado. Primeiro dia, o diabo foi lá e não conseguiu, porque ele tinha pecado em Jesus. Segundo dia, não conseguiu, e no terceiro dia, ele ressuscitou. Mas talvez você esteja na casa, como os discípulos estavam com medo, estavam com temor, estavam com medo. Talvez você esteja na casa, talvez você seja um daqueles discípulos nesse momento que está na casa com medo. Mas ele se apresenta e diz: Pai seja convosco. Eis que eu vou para o Pai preparar a morada para vós. Eis que eu vou para o Pai preparar a morada para vós. Aleluia. Ele foi preparar a morada para mim, morada para você. Amém, Jesus. Nesse mundo oferece coisas que aos olhos humanos são boas, mas o fim é a morte. E Jesus ele tem vida e vida eterna. Está um exemplo aí de tantos jovens que poderiam estar em outros lugares, mas está aqui adorando a Deus, exaltando a Ele. Você que nos visita, eu quero te dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele tem algo especial na sua vida. Quando você abrir o seu coração, Ele vai fazer grandes coisas em sua vida. Se eu não tivesse encontrado Jesus, eu não estaria nessa terra. Eu tenho plena certeza disso. Mas Ele me encontrou. Ele me encontrou. Ele me viu, Ele me amou. E Ele está te olhando, dizendo: eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Vem. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero de manhã falar contigo, à tardezinha eu quero falar contigo. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Vem, vem, vem. Ele quer ter um relacionamento, profundidade. Meu irmão, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Que preparou essa noite, 25, 24 de junho de 2025. Ele preparou essa noite para você. Ele preparou essa noite para falar contigo. Quem era eu que imaginava estar aqui? Quem era eu? Nunca imaginava estar aqui. Que já tive um carro que bateu, o carro enganchou, 2 bichos teve que puxar o lado, outro para desgrudar, e ninguém teve uma ferida. Quem sou eu que a Catinga, a Undesp, me pegou sem fazer nada, me deu tapa, me chutou, me pisou, disse: corra, que você só tem 5 balas no pente e você vai, alguém vai se safar. Eu disse: não, é meu filho. É meu filho. Quem sou eu que o dia da festa do Evangelho e o cara chegou deixando cueca, levou tudo. Como entrou na casa da minha mãe para roubar, minha mãe disse: o Senhor está aqui. Um ficou fora, eu estava na rua, no chão, e aí disse: o Senhor está aqui. Os dois estavam fora, o outro estava saindo louco, correndo: vamos embora. Por quê? Não vamos embora. Porque o anjo do Senhor estava lá. O anjo do Senhor estava aqui. O Senhor estava aqui. É necessário você. Para virmos a Deus é necessário você. Todo dia o pecado vem e te chama e me chama. Mas escolha Deus. Escolha ser amigo de Deus. A palavra fala que o amigo de Deus é inimigo do mal. Se o mal tem operado na sua vida, você não precisa amigo de Deus. Se o bem tem operado na sua vida, você tem sido amigo de Deus. O amigo de Deus é inimigo. O amigo de Deus é vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Porque quando Davi diz o Senhor dos Exércitos, quando Davi coloca Jesus naquela questão assim, o Elias diz, né? Ele disse, ele lança quando bate o nome do Senhor dos Exércitos. Clama Ele, chame por Ele, porque a luta é temporária. A luta é temporária. E a gente vai morar em um lugar que não terá mais dor, nem lágrima, nem sofrimento. Aleluia, Jesus. Eu fiz 35 anos. Minha mãe fez 35 anos que tem uma úlcera na perna. Mas ela nunca deixou Jesus por isso. Ela nunca deixou Jesus. 35 anos com a úlcera. Que havia tempo que ela estava tão grande a ferida que ela desmaiava de dor. Mas ela não voltou para trás. Glória a Deus. Ela continua seguindo Jesus. Ela continua seguindo. Deve estar percebendo lá de Santa Catarina. Está gostando de frio nesse momento de nós. Porque ela está lá. Nós estamos andando do ano. Comprando com os netos. Fizemos o acarajé com o neto de lá. Compra para poder ficar os missionários que estão aqui. Porque é dessa forma que Deus faz. Para trazer o Evangelho para você aqui em Paulo Afonso. Para trazer esse amor. E que maravilha é ter o aconchego dos irmãos. O Espírito Santo Jesus renovando cada vida de cada um que está envolvido nessa cidade. Em nome de Jesus. De uma forma linda, de uma forma especial. Eu quero dizer, a vida é feita de escolha. Você que entrou aqui nessa noite, escolha viver para Deus. Escolha viver para Jesus. É um conselho de alguém que talvez você nem veja mais nunca. Talvez você veja, talvez ninguém sabe. Mas eu quero dizer, escolha viver para Deus. Porque eu tenho a certeza que você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Aleluia. Porque eu tenho Pai. Aleluia. Eu tenho Pai. Que é Jesus. Glória a Deus. E Ele nos ama de uma forma maravilhosa. Ele quer te abraçar. Ele quer te chamar de filho. Filho e filha minha. Filho e filha minha. Confia nele e tudo Ele fala. Amém? Glória a Deus. Até aqui me mandou o Senhor. Aleluia. Ele está te chamando. Ele está batendo na porta do teu coração. Ele quer te dar uma oportunidade. Eu falei que eu tenho 35 anos. Eu falei. Eu tenho 35 anos. Eu nunca bebi. Eu nunca fumei. Eu jogo bola, falo com o meu pastor Diogo. Você tem? Diogo. E tinha vezes que eu saía 7 horas da manhã, chegava 7 horas da noite. Com um primo, o cara bebia o dia todinho. E eu não bebi. Porque é escolha. Você escolhe. Você escolhe. Escolha. Se te oferecer, saia fora da bebida, das drogas, saia. Porque no final é só morte. Escolha ser diferente. Escolha ser diferente. Escolha ser diferente. Porque Jesus, ele foi diferente. Jesus, ele foi diferente. Nós precisamos seguir os passos dele. Eu preciso ser como Jesus. Aleluia. Preciso, Senhor. Você precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Parecido com quem? Parecido com o nosso mestre. Parecido com Jesus. Que mesmo em agonia, e mesmo em suar sangue de agonia, ele diz, Pai, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você que nos visita nessa noite.
sentiu um toque aí na sua mente, no seu coração, e disse: quero fazer um experimento com esse Jesus. Eu quero ver se esse Jesus é verdadeiro. Ele te chama. Ele quer mudar a sua vida para você ser diferente. Porque eu sou um pouco diferente aonde eu moro. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus ele me alcançou.